Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Dono de uma história digna de um roteiro cinematográfico, o Ricardo Taboransky experimentou na pele a força dos sentimentos humanos mais opostos. Depois de ter sido adotado, de achar que nunca conheceu o pai, de achar que a mãe era vilã da sua história, e depois de ter sido mandado para um reformatório, ele finalmente teve um encontro com Deus. E seus olhos foram abertos. As grandes verdades da sua história vieram à tona, uma a uma, deixando bem claro que Deus sempre estivera lá, presente, cuidando dele em cada momento da sua vida. Os detalhes dessa incrível história de transformação de 180 graus é o que nós vamos saber agora com o nosso convidado. Ricardo, que prazer, que privilégio para a gente ter você aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado eu pelo convite, muito bom. Eu estava muito curiosa para te conhecer, para ouvir da sua boca, da sua história. Como que aconteceu, Ricardo, essa coisa de você ser adotado? Bom, eu era muito pequeno, não sabia nem ao certo o que era ser adotado, né? Eu simplesmente vivia numa família humilde, né? Tinha apenas minha mãe, minha avó e meu irmão, que era irmão por parte de mãe, só porque ambos nós não conhecíamos nossos pais. E quando eu tinha 4 anos, uma senhora muito bonita, elegante, a gente fala que o cabelo dela, até hoje ela é assim, é igual o Marilyn Monroe. É. E ela falou assim, ela me chamou muita atenção porque ela destoava muito naquela comunidade onde nós vivíamos. Pela beleza, você diz? Pela beleza, pela finesse, pelo porte, né, as roupas que vestia, a beleza que tinha, os cabelos loiros, então isso tudo, né, chamava atenção, pelo menos para mim. Uhum. Tanto que eu nem percebia quase a presença do pai dela, que estava junto, que era o Gregório. Ele já Engraçado que você criança ainda, né? Você criança ainda já ficava assim de boca aberta com aquela beleza. Eu falei, ela coloria aquele lugar cinza. Então, eu quase não percebia a presença dele ali. E durante, eu acho que dos 4 anos até os 7 anos da minha vida, a minha vida ficou mais ou menos assim. A princípio, quem que é essa mulher, né? Essa mulher loira? O nome dela era Alice, era o máximo que eu sabia dela. O pai dela era Gregório e aos poucos eu fui conhecendo a família. Mas como? Dos 4 aos 7 anos, a Alice ia me visitar junto com o Gregório. Pouco tempo depois, eles passaram a me pegar na sexta-feira e me devolver no domingo. Então eu passei a conhecer a família da Alice. Ela era casada, né, com um empresário, tinha 2 filhas. A Patrícia com 4 anos mais velha do que eu e a Adriana com 8 anos mais velha do que eu. E aí, de repente, o tempo passou e eu passei a morar na casa da Alice. Não sabia o que tudo aquilo lá estava acontecendo. Eu tinha um carinho muito grande com o meu irmão, o Marcelo, que também é 4 anos mais velho do que eu. E aquele momento, psicologicamente para mim, eu não queria me separar do Marcelo. Quer dizer, o fato de você ter ido morar na casa dessa mulher significou uma ruptura com a sua família?
A princípio não, porque quando eu passei a morar na casa dela, o Gregório me levava aos sábados visitar minha mãe. Mas isso durou só 2 anos depois, dos 7 aos 9, porque ele faleceu. Eu lembro que uma das últimas visitas que eu fiz à minha mãe, eu já confundia muito, né? Porque eu passei a chamar Alice, que eu não sabia quem ela era tão diferente os mundos, que eu não conseguia encaixar o que esse pessoal tem a ver com a minha família. Eu sabia da minha família, mas não sabia deles. Então, eu chegava lá nas últimas vezes para visitar minha mãe e chamava ela de tia também. Olha então, só. não tinha Naquela mais. época, por que você achava que você tinha ido morar com essa outra família? Eu falei, eu era muito pequena para saber, mas eu acho que porque eles tinham condições de me pagar um colégio, uma escola, uma educação, né? E dar uma vida melhor para mim. Mas eu não sabia. Então, eu acho que o glamour, né, que eu estava tendo naquele momento, de ter um quarto só para mim, enfim, ter todo aquele universo, ele me anestesiou da dor que eu estava sentindo por perder muito o meu irmão e a minha avó. A minha mãe, eu não sabia qual era o sentimento que eu tinha pela minha mãe agora, porque eu pensei, ela me deu. Se ela me deu é porque ela não quer. E, enfim, isso foi crescendo cada vez mais. Eram mundos muito opostos mesmo? Eram muito opostos. O que você passou a ter que você não tinha antes? Tudo. Era tudo. Eram simples, né? Eram muito simples. Morávamos em casas muito humildes. A educação vinha da rua, né? Não tinha educação falar assim. A gente vivia e crescia. Eu passei a morar numa casa que eu tive que aprender o que é educação, o que é sentar à mesa, como é a forma correta de comer. Respeitar os mais velhos. Então, eu não sei se tudo isso daí, junto com o fato de não saber quem eles são e ter medo também, porque eu sabia que eles conheciam minha família, que certamente não eram pessoas do mal. Sabia também que eles me tratavam muito bem, né? Eu não tenho nada de reclamar deles, porque eles sempre foram muito bons para mim. Só que para mim, ser criado por alguém que eu não sei quem isso me desestabilizou. Então eu digo que na infância, todo esse glamour, ele me anestesiou. E durou muito tempo esse encanto pela nova vida? Porque chega uma hora que a gente começa a achar que é o que tinha que ser e se acostuma, não? Foi isso que aconteceu, porque quando eu estava na adolescência já não queria mais saber. Né? Já não queria saber não, já não tinha mais tanta importância isso para mim. E aí o que era mais fácil para mim era procurar outras coisas que dessem essa sensação de anestesia. Olha. E aí passaram a me chamar de filho, né? O Ilquias, a Alice e as meninas de irmão. Então eu sabia que existia um bar ali na casa do Ilquias, e tinha uma adega ali atrás. Eu sabia que pegar alguns uísques ali não ia ter problema nenhum. Então essa foi uma forma que eu acreditei que podia. Mas graças a Deus eu não tive nenhuma tendência a ser alcoólatra, porque a primeira vez que eu fiquei bêbado com uma garrafa de uísque, eu não quis mais saber de uísque. Olha. Fumar também não pegou nada, porque a minha irmã, né, a Adriana agora, fumava, e pegar um cigarro dela também não ia fazer de falta. Então eu passei e também experimentei e não gostei. Mas a maconha já foi diferente. Ai, ai, ai. Quer dizer, para se anestesiar na vida com essa história mal resolvida que você tinha, você passou agora a entrar no mundo das drogas. A maconha foi onde eu mais tempo fiquei namorando, né? E durante tantos problemas que eu estava trazendo em virtude disso, ia mal na escola, repeti de ano, fui convidado a sair. Gente! Eu realmente trouxe
muita coisa ruim ali. Que preocupação para essa família, né? Agora, imagina, eles tinham consciência de tudo que estava acontecendo com você? Não. Eu falei, eu não sei por que que eu não falava, eu aprendi a... Não que eles me ensinaram isso, né, de não falar o que sente, mas eu me tranquei dentro de mim. E eles, talvez por achar que foi tudo muito claro, né, eles me pegaram de uma família, me levaram para lá e foi tudo num acordo que a princípio eu achei que tivesse, e teve, né, não foi nada roubado. Eu me tranquei e eles também não falaram. Então eu fui crescendo até os 19 anos de idade nesse apagão. Olha, Então eu acabei dando muito problema. Mas aí eles não aguentaram também. Eles resolveram fazer o seguinte, vou colocar não num reformatório, mas vou colocar você no colégio interno. com que intenção? Melhorar de alguma forma porque eu não tenho mais saída. Eu não sei como que eles conheceram esse colégio. Ou alguém uma vez falou para eles de um colégio e eles levantaram esse colégio e falaram, é aí que você vai estudar. Era o IASP, né? IASP. Colégio Adventista de Hortolândia. Pois é, um colégio adventista. Agora chega você lá, com essa bagagem toda, com essa história, num colégio que gira em torno de uma igreja, em torno de uma religião, né, um instituto adventista. Como que foi a sua inserção ali naquele mundo? Olha, eu fui meio revoltado, né? Eu não queria estudar lá. Mas logo que cheguei, eu percebi, eu achava que era um reformatório também, né? Então, mas quando eu cheguei, eu vi que tinha meninas ali também estudando lá. E eu conheci, assim, eu entrei em 92 lá. Em 93 já estava batizado. Olha! Eu conheci um jovem, Juan, inclusive, se um dia ele ver esse vídeo, eu queria que ele ouvisse isso. Ele me inspirou muito. É mesmo? Ele era surfista, era bem descolado, e ele se batizou. E ele mostrou uma religião para mim que eu não conhecia. Sem dogmas, sem crendices e tudo. Era livre, né? E ao mesmo tempo confiava, acreditava em Deus. E isso me encantou, e eu me batizei em seguida. Olha. Mas mesmo no colégio, 6 meses depois, eu voltei a fazer muitas das coisas que eu fazia. E nessa fase que você, né, voltou à vida normal, acabou aquele encanto, aquela emoção da fase do batismo, qual foi o fundo do poço que você teve ali nessa época? O colégio oferecia para nós 4 formas de descanso. Além das férias, né, que seria janeiro e fevereiro, tinha os recessos. E muitos desses recessos eu não ia para casa. Fui para Ubatuba, e estava inclusive na casa do Juan, e eu me distanciei da casa do Juan e fui com outros amigos. Fomos à praia. E ali estava tendo um luau, onde tinha uma roda grande até de jovens, e esses jovens estavam fazendo uns charutos, né? Não eram cigarros normais, eram charutos. Depois eu fiquei sabendo que era cocaína com maconha. Agora, espera, misturando. você já tinha experimentado cocaína antes? Não. Não tinha. E você se viu ali naquela roda, na hora que aquilo veio vindo para você, você passou pela sua cabeça de não aceitar? Não, eu não sabia o que era. Eu fiquei sabendo depois. Eu vi que as pessoas estavam até gostando daquilo, né? Fazendo. E era impressionante que quando eu ainda estava lúcido e olhava, ele tinha lá um monte desse negócio aqui e tinha às vezes 3 desses charutos passando nessa turma. Eles só falaram assim para mim, olha, esse é diferente. Puxa do jeito que você nunca puxou, puxa muito forte. Ai. Quando eu fiz isso, veio um quente aqui dentro e logo eu fiquei, já nem sei quantas vezes eu fiz isso. E aí eu falo que foi do fundo do poço porque nessa brincadeira eu saí realmente totalmente doido, né? E
e eu entrei numa viagem, que eu achava que eu estava pilotando uma nave espacial, Olha e só. a nave, eu não conseguia controlar pela velocidade que ela estava. Então, eu Gente, tremia assim, e soltava, eu abria os olhos. Fechava, na minha viagem eu estava assim, né? Mas eu acho que eu estava assim, acelerado. acelerado. Só que cada vez que eu sentia essa vibração, era meu coração que estava batendo. Gente, E chegou uma hora que eu já estava no colégio, né? Então já tinha ouvido bastante coisa, já tinha me batizado, já estava fora. Então só me veio um pensamento assim, eu vou morrer. gente do céu. E, enfim, aquilo ali eu apaguei. Chegou a passar isso pela sua cabeça. Falou, vou morrer. Eu vou morrer. Não pensei nem assim, Deus me perdoa, vou morrer. Mas, Ricardo, eu quero saber o seguinte. Essa coisa de você viver em dois mundos, né? Essa coisa de viver em dubiedade, isso também é castigante para o ser humano. Mas eu quero saber o seguinte, qual foi o momento na sua história em que você de fato falou, olha, quer saber, não dá mais para eu viver dividido assim, eu escolhi um lado para mim e aí você teve um ponto da virada na sua história? Foi em outro recesso. Nesse recesso eu fui para casa. Eu levei comigo uma trouxinha daquilo que eu tinha e eu escondi isso no meu banheiro, num lugar bem escondido. E saí. Quando eu voltei, já tinha uma CPI no meu quarto, né? O meu pai, né, nesse caso, ele trabalhava muito e os finais de semana ele não passava com a gente. Você está se referindo ao esposo da Alice. Isso. Uhum. Então, quem muito era xerife lá em casa era a minha irmã mais velha, a Adriana. Uhum. E quando eu cheguei e ela então já mostrou que ela viu, encontrou esse meu pacotinho, ela começou a falar assim, a me bater, no sentido de palavras. Uhum. E aquilo foi muito duro para mim, porque eu sabia que tudo aquilo que ela estava falando era verdade. Ela não estava mentindo em nada, eu estava realmente trazendo só coisas ruins para aquela família. E eu pensava assim, eu não sei quem eles são, mas eu também não posso fazer isso, né? Mas eu não estava falando nada. Nunca tinha falado nada, nunca tinha contado nada para eles. E aí eu acho que vem Deus nessa história, porque Deus me deu, de alguma forma, por algum lado, de jeito, Ele me deu o que falar num momento dessa aflição. Logicamente eu estava chorando, estava nervoso, estava com a cabeça voando e não teria uma paciência para falar isso. Mas no momento que tanto a Alice quanto a Adriana pararam de falar, ela saiu da minha boca assim, olha, eu estou lá já três anos no colégio, fiquei 4 anos e meio lá. Uhum. Quando foi que vocês foram me visitar? Isso já calou, né? Já ficou aquele silêncio no ar. E por incrível que pareça, foi aí que eu percebi o seguinte, a hora é agora de eu falar aquilo que eu penso, que eu sinto e que está acontecendo. E você se abriu. Eu me abri. E depois dessa situação, que eu comecei a pensar assim, por que eu estou fazendo isso? O que eu estou ganhando com isso? Eu estou deixando mágoas nas pessoas, eu estou me dilacerando e o que eu estou ganhando? Então, o princípio, né, de quebrar essas dores foi essa minha, né, acho que foi por Deus mesmo que pensar que eu estou... Então, a partir disso, Começou a cair eu parei. em si. Eu parei de usar qualquer tipo de substância e a tentar ser mais correto possível. Foi aí que eu também acho que eu deixei Deus entrar e fazer uma transformação na minha vida para que eu pudesse um dia ter, inclusive, a vida que eu tenho hoje. Ricardo, você entregou sua vida para Deus, começou a ser transformado pelo Espírito Santo, mas ainda haviam algumas perguntas que precisavam, né, de respostas com relação ao seu passado. E no final das contas, quem era seu pai? Como é que foi? Como que sua mãe ficou com relação à sua adoção? Qual que era a verdadeira história por trás de tudo aquilo? Como que você descobriu? Em 94,
eu estava no colégio e minha mãe me ligou, a Rosa, minha mãe Rosa. Quando eu atendi esse telefone, eu não dei muita importância não. Eu apenas anotei, ela não conseguia falar, ela chorava muito. Então o cara que estava com ela pediu para eu anotar um telefone e eu anotei. Não foi naquele momento que eu liguei, mas em um certo momento eu liguei e descobri que eu tinha uma tia. Era a tia Lourdes e ela, enfim, quando eu liguei para ela, a gente combinou de visitar a minha mãe. Detalhe, o Gregório morreu quando eu tinha 9 anos, eu tinha 19 anos agora. Quer dizer, você ficou todo esse período separado da sua família verdadeira? Todo esse período, e sem falar nada sobre onde eles estão, como eles estão, se eles estão bem, se eles estão vivos e tudo mais. Então, 10 anos no escuro. E aí, eu combinei com essa tia de a gente voltar. Minha mãe não estava mais em Guarulhos, né, naquele casebre. Agora ela estava num lugar que não é nem um pouco melhor do que era lá. Na Anchieta, você desce a Anchieta e tem aqueles morros onde tem cota 100, 200, 300. Ela estava morando num desses morros. Bom, combinamos de ir naquele domingo, eu fui com minha tia. Uma emoção muito grande. Imagino. Eu chegar agora a ver o meu irmão. Na verdade foi assim, eu vi uma menininha de 10 anos que estava me conduzindo lá. E minha tia falava assim, ó, você não conhece ela não, né? Não, não, não. Fui descobrir que era minha irmã. Minha mãe era muito namoradeira, né? Então ela teve 4 filhos e cada filho com um pai. E ela era uma das minhas irmãs. Mas aí nós subimos e eu vi todo mundo. E aí eu cheguei para minha mãe, depois de toda aquela emoção. Que momento emocionante, hein? E falei assim, mãe, por que eu fui para aquela família? Né? Eles me tratam bem e tudo, mas eu não sabia quem, não sei, até hoje não sei quem eles são. Aí ela me contou uma historinha assim, ó. Quando a sua tia Lourdes, ela trabalhava na casa da Alice. E ela via que o seu Gregório era muito sozinho, né? Ele era viúvo já nessa época. E ela resolveu então apresentar a sua avó para ele. Só que quando ele veio aqui, eu tive um relacionamento com ele. Foi aí que você nasceu. Você era filho do Gregório. Eu era filho do Gregório. Aquilo para mim foi assim, foi um tapa na cara, porque aí eu percebi o seguinte, que o Gregório ele tinha leucemia desde o momento que eu o conheci, com 4 anos de idade, e ele lutava com isso. E num determinado momento ele pediu para a irmã dele, para a filha dele, desculpa, Alice, cuidar de mim. E nessa minha vida fantasiosa, de achar que eu não conhecia ninguém, que todo mundo era estranho, eu não percebi que ali estava aceitando ser uma mãe, porque o Gregório pediu. Olha, que coisa. E ela suportou muito também, né? Sim. Tudo isso por um pedido do meu pai. Eu digo que minha história é uma história muito bonita. Ela traz felicidade no sentido de que eu tive pai. Enquanto ele viveu, enquanto ele estava ali comigo, ele me levava para passear, ele dormia comigo na sala, então tinha todo um contexto bonito. Quer dizer, você conheceu e conviveu com seu pai. Agora, já chorei a morte dele 2 vezes, né? Primeiro como avô e segundo como pai. E hoje, Ricardo, quando você olha para trás, para essa sua história, como que você encaixa Deus aí na sua história? Olha, Deus conduziu tudo de maneira tão majestosa, tão maravilhosa. Hoje eu sou casado, eu tenho 4 filhos, então não tenho o que dizer
de gratidão a Deus por tudo que Ele fez pela minha vida, né? Que coisa linda, olha, é Deus atuando a cada momento, cuidando de você sem você nem mesmo saber, né? É verdade. Bom, vamos lá para o nosso momento aqui do nosso ping-pong? Vamos. Um privilégio, Tá vivo. um medo, Morrer. a grande lição da sua história, Acreditar em Deus. um sonho, Tá no céu. Eu e minha família. sofrimento, É a dúvida. o seu abraço, o seu reconhecimento de hoje vai para quem? Para Alice. E um versículo da Bíblia que te acompanha, qual é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso mesmo, Ricardo, você acreditou em Deus, Deus sempre esteve ao seu lado te acompanhando, te abençoando, te protegendo nessa história linda que você tem, que Ele continue te abençoando cada vez mais a você, a sua família. Muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigado, eu. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por essa história tão impressionante. Como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.